Talvez em algum momento da sua vida você já tenha refletido sobre as coisas que você faz e por que você as faz e como melhorar. E aí nós remetemos a sabedoria sobre entender as coisas ao nosso redor, como agir de forma correta, como trabalhar o nosso lado negativo, nosso lado positivo, como fazer as coisas caminharem em harmonia. E tudo isso para mim, na minha interpretação de vida, tem a ver com aquilo que nós chamamos de autoconhecimento. Isso é interessante porque é algo que eu aprendi com a história de Sócrates. Vocês conhecem Sócrates, o grande mestre? Ele foi condenado à morte, para resumir a história, por não respeitar os deuses da cidade e corromper a juventude. E em se tratando de autoconhecimento, nós podemos aprender muito com Sócrates sobre quem nós somos. A história diz que ele foi até Delfos conversar com o oráculo no templo do deus Apolo e ele perguntou assim: existe alguém mais sábio do que Sócrates? E a pitonisa olhou e respondeu: não existe ninguém mais sábio do que Sócrates. E quando Sócrates ficou sabendo disso, ele não acreditou, ele disse: poxa, eu não sou o mais sábio, eu não sou o mais sábio. Por que então o oráculo de uma divindade disse que eu sou o mais sábio? E aí ele se explicando, ele disse que ele foi em busca desta verdade, se ele realmente era sábio ou não. E aí ele foi até os políticos, ele foi até pessoas entendidas, até os poetas, aquelas pessoas que eram consideradas sábias e indagava-os sobre todas as coisas que ele poderia naquele momento em que aquelas pessoas diziam que sabiam. E no final das contas, as coisas eram apresentadas de tal forma que ele observava que todas essas pessoas, elas achavam que sabiam alguma coisa, mas no fundo não sabiam de fato sobre o que estava falando. É interessante a passagem que Sócrates ele conversa com Hípias maior, e Hípias diz: estou indo fazer um discurso, falar sobre as belas coisas, etc. E Sócrates fala: poxa, que legal, você está indo falar sobre o que é o belo. Então, você pode me dizer o que é o belo? E aí ele pega e diz assim: olha, o belo é uma jovem moça. E Sócrates fala: uma jovem moça, ela é bela? E ele diz assim: poxa, mas uma panela também não seria bela? Sócrates indaga Hípias, ele fala: ora, uma panela pode ser bela, mas não pode ser comparada a uma moça. E Sócrates olha e diz: poxa, então uma moça também não pode ser comparada à beleza dos deuses. E Hípias diz assim: mas é claro, Sócrates, como você vai comparar a beleza de uma moça com a beleza de um deus? E aí Sócrates olha e fala: poxa, mas como uma panela pode ser bela, uma moça pode ser bela, as divindades são belas, mas elas, uma comparada com a outra, é feia. O que Sócrates estava apresentando? Que você não sabe o que é o belo. Então Sócrates diz claramente o seguinte: eu sei que eu não sei sobre isso, mas aquelas pessoas que julgam saber, elas não têm consciência da própria ignorância. Daí a famosa e célebre frase: só sei que nada sei, ou seja, eu tenho consciência da minha própria ignorância. Eu sei que eu desconheço sobre esse assunto, portanto não vou dizer que sei. E aqueles que tentavam explicar não conseguiam entender o sentido e o tamanho da sua própria ignorância. E aí, justamente aí consiste a sabedoria socrática. Por que Sócrates era o mais sábio? Porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha autoconhecimento. Então, quando nós temos autoconhecimento, nós conseguimos trabalhar os nossos defeitos, nós conseguimos entender as coisas que nos afetam, as coisas exteriores que nos afetam, e nós começamos a dominar a nós mesmos em relação a isso. Nós vamos começar a entender quais são os nossos limites e como atravessá-los. A partir do momento que Sócrates ele tem consciência da sua ignorância, que ele sabe que não sabe, então ele se torna o mais sábio, porque os outros nem isso sabem. Porque julgando saber que sabem, dizem coisas que não sabem, achando que estão dizendo aquilo que sabem.
Mas Sócrates, ele não aponta a verdade, mas ao saber que ele não sabe, ele está mais apto a buscar a verdade do que aquele que acha que já encontrou. Então, quando nós falamos de autoconhecimento, nós estamos falando de algo extremamente importante para o nosso desenvolvimento no dia a dia. Porque se eu não conheço a mim mesmo, se eu não sei quem eu sou, eu vou ser levado pelo vento, eu vou ser influenciado por terceiros, eu vou me deixar levar por sentimentos que eu não consigo dominar, eu vou deixar com que coisas externas influenciem na minha paz interior. Então, o grande segredo que Sócrates nos apresenta é ter consciência da própria ignorância, ou seja, saber que nada sabe, porque quando eu entendo isso, eu estou apto a caminhar e a buscar a verdade. Você olha para pessoas fazendo discursos bonitos, uma grande retórica, e era justamente isso que Sócrates estava apresentando. Ele estava dizendo para vocês que são retóricos, que têm grande habilidade no falar, que impressionam pela quantidade de coisas fantásticas que vocês dizem, que na verdade vocês estão falando sobre o que vocês desconhecem e não têm noção da própria ignorância. O autoconhecimento ele é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, para nós podermos atingir o máximo de quem nós podemos ser, nessa busca por aperfeiçoamento. Este vai ser o primeiro capítulo que nós vamos fazer aqui de uma série de temas em que nós vamos abordar coisas para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, se isso faz sentido para a tua vida, você curta, compartilhe, que você nos ajude, tá bom? Esse é o comentário, um abraço.